Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaime Matos e este é o nosso canal, é o meu canal, é o seu canal, o canal que foi feito para abençoar a sua vida, para estar sempre trazendo uma palavra de esperança, de paz e de conforto ao teu coração. Uma palavra de conhecimento para que nós possamos entender a vontade de Deus segundo a sua palavra. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha trazendo edificação ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o que eu queria trazer como alerta neste momento é porque existe uma preocupação dos líderes da Igreja de Cristo Jesus que está sobre a terra. A igreja, eu não digo a igreja, o templo, eu não digo a igreja, aquele lugar onde você vai ali todos os cultos, né? Cultuar, prestar culto a Deus. Não. Eu digo a igreja em si, você e eu. Nós somos a igreja de Cristo. Nós que somos a igreja. Aquele local, aquela loja, ou talvez aquele templo, pelo qual a gente vai ali cultuar, aquele é somente um espaço onde nós congregamos para estar cultuando a Deus. Mas existe uma preocupação em nós que pregamos a palavra de Deus, né, que lideramos e somos liderados, porque muitos na atualidade eles têm naufragado na fé. Quantas pessoas que começaram a servir a Deus, começaram muito bem, se alegraram, receberam uma palavra ali do seu pastor, do seu líder local, uma palavra de Deus que trouxe para a vida dela uma transformação, uma mudança de vida, trouxe uma edificação. Talvez era alguém que estava perdido no pecado, não é verdade? Assim como eu um dia estive perdido no pecado, mas Deus, aprove Deus usar, né, o servo dele para estar trazendo uma palavra ao meu coração. Eu serei eternamente grato aos servos do Senhor. E glória a Deus por isso, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, uma vez que você ouve esta palavra e você crê no seu coração, esta palavra, ela tem o poder de trazer sobre a sua vida transformação. Quantas pessoas que estavam a ponto de se suicidar, de dar cabo da sua própria vida, ou talvez de tomar uma decisão que traria, né, uma tragédia, uma destruição muito grande para a sua vida por toda a vida. Mas a palavra de Deus chegou, alguém usou, né, Deus usou alguém, melhor dizendo, para estar trazendo uma palavra ao teu coração. E essa palavra transformou a sua vida. Você hoje, mulher, você hoje, homem e jovem, você que me ouve neste momento, você hoje é um crente em Cristo Jesus. Você é alguém que crê na palavra de Deus. Você é alguém que acredita na palavra do Senhor. Mas é necessário que nós venhamos ficar atentos, porque existe uma preocupação sobre os líderes da igreja na terra hoje, que muitas pessoas têm naufragado e têm se enfraquecido na fé, né? E talvez receber uma palavra consolidada, uma palavra de Deus que trouxe mudanças para a sua vida, mas agora elas estão talvez em um período de isolamento e estão afastadas dos cultos, e às vezes tem pessoas que sim, outras até já nem isso não estão fazendo mais. Às vezes não estão acompanhando nem mais os cultos online que está sendo aí oferecidos, né? Cultos que está sendo realizados pela sua igreja. Mas Deus está trazendo essa palavra ao teu coração e Ele está te dizendo que você deve se erguer e se fortalecer cada dia mais, porque a glória da segunda casa com certeza será maior do que a da primeira. Portanto, você que um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você é alguém que já passou pelas águas batismais, já se batizou e serviu a Deus,
ou ainda está servindo, mas se encontra fraco, se encontra fraca, sem forças. Talvez tenha alguém que está falando alguma coisa que está trazendo dúvida ao teu coração. O que Deus te diz neste momento que você me ouve é que você possa se fortalecer em Cristo Jesus. Que você não seja simplesmente um amigo do Evangelho. Que você não seja simplesmente uma amiga do Evangelho. O que é? Talvez você possa perguntar, Jaime, mas o que é ser amigo do Evangelho? É aquela pessoa que você chega para ela e pergunta, o que você acha da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus? A pessoa, nossa, a palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus é maravilhosa. Mas na hora de praticar, na hora de servir a Deus, na hora de fazer uma aliança com Deus, esta pessoa não está disposta. Mas o que Deus nos convida neste momento não é simplesmente sermos amigos do pastor, amigos da igreja, amigos daquele irmão que sempre está nos chamando e admiradores do jeito da vida daquela irmã. Não. O Senhor nos chama também a fazermos uma aliança com Ele. E esta preocupação é que muitas pessoas têm naufragado na fé, têm perdido a fé, têm se enfraquecido. Talvez por palavras que têm entrado no seu ouvido. Pessoas que talvez, enviadas pelo mal, têm se achegado até você e têm trago talvez uma confusão na sua cabeça a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Pessoas que vêm para tentar desviar você da fé. O apóstolo Paulo, ele também tinha esta preocupação, porque isso acontece nos dias de hoje, mas há mais de 2000 anos atrás já acontecia lá no ministério do apóstolo Paulo. E agora você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo o que diz aqui em Gálatas, capítulo de número 1, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas antes de Paulo falar o que ele falou aqui nesses versículos, ele disse, primeiramente ele deixou claro aos irmãos que estavam ali na galáxia, ou seja, aos irmãos, aos Gálatas, aos irmãos que estavam congregando ali na galáxia, onde Paulo também era líder de algumas igrejas ali naquele lugar. Só que chegou ao conhecimento de Paulo que havia na igreja, em uma das igrejas da galáxia, irmãos, que estavam se desviando dos ensinamentos de Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo, pelo qual o apóstolo Paulo tinha gastado ali um tempo da vida dele para estar levando aquela palavra até o coração daquelas pessoas. Eram pessoas que já tinham convertido ao Senhor Jesus, convertido ao Evangelho de Cristo Jesus. Porém, estavam infiltrando no meio da igreja, no meio dos irmãos e falsos líderes, falsos mestres. E aí o que estava acontecendo? Estas pessoas, esses falsos líderes, eles estavam tentando colocar uma doutrina, um ensinamento errôneo no coração daqueles irmãos da igreja aos Gálatas. E isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, porque Paulo ensinava para eles que a salvação é por meio de Cristo Jesus, ela é pela graça, e Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele conquistou para nós o direito de sermos salvos através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Muitas das vezes, alguém tem tentado tirar de você aquilo que você um dia recebeu, aquela palavra de fé,
aquela palavra que te impulsionava a louvar na igreja, a fazer a obra de Deus, a procurar o pastor e pedir a ele, perguntar para ele o que ele precisa. O que ele precisa para estar ali fazendo com que a igreja cresça. Aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Este primeiro amor não pode sair do seu coração, querido. Este primeiro amor, ele não pode sair do nosso coração. Ainda que algumas pessoas que se julguem intelectuais, pessoas que talvez tenham um conhecimento secular, uma ciência avançadíssima, às vezes se achegue a você dizendo que Deus não existe, que esse negócio de ficar indo na igreja direto não tem nada a ver, que nada. Quantas pessoas não falam assim, né? Que nada, para com esse negócio, que não existe esse negócio de dízimos e oferta, não. Que nada, você que é jovem, né? Talvez alguém tenha chegado perto de você, você é boba demais, senhor. Você é muito bobo, você é tão novo, tão nova, está perdendo a sua vida aí na igreja, ficando em igreja direto. Vamos aproveitar a vida. Ei, jovem, você que me escuta neste momento, se você é alguém que tem procurado servir a Deus, tem aí se dedicado a sua vida no reino de Deus, na obra do Senhor, saiba que o Senhor Jesus, que Deus tem agradado do seu esforço. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós, jovens, vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. E jovem, você só é forte se a palavra do Senhor estiver na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que estar no teu coração, nas tuas mãos e na sua boca. Deixa Deus usar a sua vida. Talvez alguém quer argumentar acerca de dízimos, de ofertas, é algo tão polêmico, né? Um assunto tão falado, tão criticado, mas a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, que o dízimo, ele é uma ordenança do Senhor Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Então, o dízimo, ele foi ordenado pelo Senhor. Mas só vai entender isso aquele que conhece a palavra de Deus. E como que eu faço para conhecer a palavra de Deus? Como eu faço para conhecer a vontade de Deus para a minha vida? O que eu preciso fazer para eu não errar, para eu não pecar contra Deus? O que eu preciso fazer para conhecer o Senhor Jesus Cristo pelo qual eu sirvo? O que eu preciso fazer para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos enganadores, pelos falsos irmãos? Porque Paulo vai dizer aqui, na carta que ele escreveu aos Gálatas, que existiam os falsos mestres, falsos irmãos. Estas pessoas que se dizem servir a Deus, mas sempre está falando algo contrário que está na Bíblia, são falsos irmãos. Pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Líderes que talvez tenham imposto a sua vontade e não o que está na palavra. O Senhor Deus há de tratar com vocês. Líderes que têm aí usado a palavra de Deus para ganho próprio, para se promover, para ganhos financeiros, gananciosamente. A palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário, do seu sustento. Não é pecado aquele que serve a Deus ser sustentado pela obra. Aquele que vive pela obra não é pecado pela palavra. Mas o que acontece é que muitos nos dias de hoje têm usado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra que foi enviada para salvar. Eles têm usado para se promover, para ganho próprio. Mas Deus está te vendo. A palavra de Deus diz que Deus sonda os rins e os corações. Nada que está oculto que não há de ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes perante o Senhor, diz a palavra de Deus. Portanto, vamos servir a Deus de verdade.
Vamos servir a Deus com o nosso coração. Vamos cumprir o nosso chamado perante o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue esta palavra, porque Deus está falando com você neste momento. Paulo começa aqui a carta em uma das suas viagens missionárias. Paulo ele fica sabendo que estava havendo isto no meio da igreja, lá da Galáxia. Irmãos estavam sendo desviados por outros que se diziam ser irmãos ou talvez falsos mestres, que estavam infiltrados ali na igreja da Galáxia, ensinando ensinamentos, doutrinas que não era condizente com aquilo que Paulo pregava, que não era condizente com o Evangelho de Cristo, porque agora Paulo pregava a graça, Paulo pregava o Evangelho de Cristo Jesus, mas agora aqueles irmãos estavam querendo inserir ali no meio da igreja que eles ainda tinham que viver segundo o ensinamento de Moisés, segundo a lei. E eles diziam que para ser salvo, eles precisariam passar pela circuncisão novamente. E na verdade, Paulo já pregava a graça. Paulo já pregava ali a salvação por meio de Cristo Jesus. E uma vez que você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já não precisa mais ser circundado no corpo, como era na lei de Moisés, pelo qual foi imposta lá no Antigo Testamento. Mas hoje a circuncisão, a marca, que somos povo de Deus, ela é feita no nosso espírito. Nós somos circuncidados no coração, no espírito. Somos marcados através do Espírito Santo de Deus que a nós foi dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Você que está ouvindo esta palavra neste momento, ouça até o final desse vídeo e seja abençoado em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1. Paulo ele inicia dizendo que ele não era apóstolo, ele não foi nomeado apóstolo por nenhum homem. Paulo não foi nomeado apóstolo pelos homens. Diferente dos 12 apóstolos que andavam com Jesus Cristo, Paulo era diferente. Por quê? Porque os apóstolos andaram com o Senhor Jesus, conviveram com Jesus, presenciaram milagres, presenciaram ressurreições, presenciaram coisas grandiosas que Jesus fez no seu ministério. Mas apóstolo Paulo não. É tremendo o que Deus faz na vida de Paulo, porque antes de ser Paulo, ele era Saulo, o perseguidor da igreja. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que em algum momento da sua vida, Saulo agora ele tem um encontro com Jesus quando ele tinha pegado cartas. Ele tinha pegado cartas com as autoridades de Damasco para ir a caminho de Jerusalém, para ir ali a caminho prender os cristãos, levar presos os cristãos até Jerusalém. Ele era um perseguidor das igrejas, mas agora Deus fez uma grande obra na vida deste homem. E ele teve um encontro com Jesus, onde Atos capítulo 9 revela que Saulo tem um encontro com Cristo, ele cai por terra cego, fica cego por 3 dias, Deus opera um milagre de transformação na vida dele, que era um homem terrível, e agora Saulo, que era um perseguidor da igreja, diz a palavra, que ele passa a ser perseguido por amor ao Evangelho de Jesus. E Paulo agora começa a pregar o Evangelho por todas as partes, e ele é responsável por escrever metade do Novo Testamento, ou seja, se tornou um grande missionário, um grande homem de Deus que levou a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, e salvou muitas vidas através da palavra de Deus. E agora Paulo ele está instruindo aos irmãos da Galáxia, que primeiro ele diz para eles, olha, é necessário que vocês dêem ouvido àquilo que eu vou falar agora, porque quem vos fala não é alguém que foi instruído ou levantado por homens. Na atualidade,
pastores, líderes espirituais, eles são ungidos, são levantados por outros homens, e isto é bíblico, isto é normal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós exercermos o ministério, alguém colocou as mãos sobre as nossas cabeças, nos ungiu, derramou óleo, nos ungiu e nos nomeou, nos levantou. Mas Paulo não precisou ser levantado por homens. E ele vem explicando em Gálatas capítulo 1 que ele foi levantado. Ele não foi nomeado por homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo foi nomeado, foi levantado pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e tudo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Então ele está mostrando aos irmãos da galáxia que eles precisavam dar ouvido ao que ele iria dizer nesta carta. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo vem instruindo. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo para eles que havia ali naquela igreja, tinha chegado ao conhecimento de Paulo, do apóstolo Paulo, que tinha ali no meio da igreja da galáxia algumas pessoas que se diziam ser irmãos e estavam ensinando ensinamentos errôneos. E o que estava acontecendo? Alguns irmãos ali estavam dando ouvido e estavam saindo, se desviando daquele evangelho, daquela palavra pelo qual Paulo havia ensinado, Paulo havia instruído. E Paulo agora no versículo 6 ele vem dizendo: olha, eu estou maravilhado, eu estou admirado. Quão depressa vocês deixaram o ensinamento pelo qual eu vos ensinei e agora estão dando ouvido a outros ensinamentos. Tão depressa se passou, daquele evangelho da graça de Cristo, agora para outro ensinamento que não condiz com a palavra. O que aconteceu? Como se Paulo estivesse dizendo: o que aconteceu com vocês? Eu me dediquei tanto a vocês a ensinar a palavra, o evangelho, e agora talvez alguém com poucas palavras vem e fala alguma coisa no seu ouvido, você agora já está saindo da presença de Deus, você está abandonando a fé, e Deus está falando com você. Não abandone a fé que você adquiriu através da palavra de Deus, simplesmente porque alguém chegou perto de você e disse que a Bíblia não tem nada disso, que a Bíblia é um papel que aceita tudo. Não. A palavra de Deus, ela foi inscrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, creia na palavra, viva a palavra, porque Deus tem grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. E agora, Paulo, nos versículos que se seguem, ele diz: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, que seja maldito. Que seja maldição, que seja anátema. Portanto, Paulo agora instrui a eles: olha, não aceite outro evangelho, outro ensinamento que não seja o evangelho de Cristo. Portanto, que nós possamos receber a cada dia e nos apegar à palavra de Deus, ao evangelho de Jesus Cristo, ao evangelho que nos cura, que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, porque a palavra de Deus é para nós saúde para o nosso corpo, ela é vida para aqueles que a encontram. Creia que Deus pode tocar a sua vida, em nome de Jesus. Sirva a Deus com todas as suas forças, cumpra o seu chamado, faça a obra de Deus, deixa Deus operar na sua vida. Não fique dando ouvidos a muitos ensinamentos, mas fique com aquilo que Deus tem te dado aí aonde você congrega. Fique com aquilo que o seu líder, que o seu pastor tem te ensinado. Em nome de Jesus. Se esse ensinamento condiz com a palavra de Deus, fica firme até a volta de Cristo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.